E aí ele veio para cima de mim. No que ele veio para cima de mim, o meu marido me segurou, em vez de segurar ele. No que o meu marido me segurou, ele me impediu de me defender. Então ele me acertou. Eu tenho fotos até hoje. Ele me acertou a boca, ele me acertou os ombros, e ele me deu vários chutes. A minha infância foi bem limitada. Meus pais eram evangélicos, protestantes e bem rígidos. Eu não tinha direito de brincar com outras crianças que não fosse da mesma religião que a nossa. A gente era sempre trancado em casa e só podia brincar no terreiro, em horários permitidos pelos meus pais. E não tinha TV, a gente não tinha acesso a nenhum tipo de tela, né, que naquela época era TV, a gente não tinha, e era só um rádio, onde tínhamos que ouvir orações, louvores e coisas do tipo da igreja mesmo. E eu sempre fui a que mais enfrentava meus pais. Eu sempre fugia quando ele estava é, não estava vendo, né? Aí eu fugia e ia para o campo de futebol, brincar com as meninas, ia brincar de pique-pega e outras coisas. Mas toda vez que eu voltava para casa, eu apanhava. Mas eu saía e brincava, mas sabendo que em casa eu iria apanhar, por ter feito coisas que segundo eles não era certo. E todos os meus irmãos foram assim. Eu fui a que mais peitava e mesmo sabendo que iria apanhar, eu sempre fui a que saía e voltava feliz, porque eu já tinha brincado, tinha conhecido algumas coisas. Eu não podia usar calça e era só saia, não podia cortar cabelo. E eu tinha muitas vontades de usar outro tipo de roupa, cortar meu cabelo. Por um bom tempo, até meus 12 anos, se seguiu assim. Quando eu completei 12 anos, a gente se mudou para uma chácara, onde meu pai comprou essa chácara, e as coisas começaram a melhorar. Meu pai é mais velho que minha mãe, uns 28 anos. E depois ele já começou a ficar mais debilitado, e aí ele já não batia mais na gente. Então eu comecei a ter acesso à televisão, a conseguir brincar com outras crianças que não eram evangélicas, e fui conhecendo mais sobre o mundo. Quando eu completei 14 para 15 anos, eu conheci um rapaz que a minha irmã tinha contato, aí eu já tinha um celular. Ela passou o contato dele para mim e tudo começou com uma simples conversa. A gente começou com um simples oi, tudo bem? E isso foi por mais ou menos um mês e meio mais ou menos. E depois a gente marcou de se ver. Nisso eu já tinha 15 anos, ainda, né? Tinha 15 anos. Ele tinha por volta dos seus 23 anos. E eu fui, né, com a permissão dos meus pais, me permitiram ir, e encontrei com ele, a gente conversou, somente conversou. E ele foi até minha casa e me pediu em namoro para minha mãe. Minha mãe aceitou. Eu já tinha visto ele de vista, assim, porque ele morava na mesma chácara ali, porque lá tem várias chácaras. E ele morava numa das primeiras, assim, mas era bem distante da minha casa. Mas ele morava na beirada de estrada. Então a gente passava muito por ali. Eu passava muito com meus pais, que a gente sempre buscava lenha, a gente sempre estava indo na casa de parentes e era sempre a pé, porque a gente nunca teve carro. E aí eu já tinha visto ele algumas vezes, mas minha irmã tinha bem mais contato com eles. E eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu tive interesse dela, ela passou o número para mim e eu tive interesse em trocar mensagens com ele. Quando eu troquei mensagens com ele, eu gostei bastante, porque ele era carinhoso, demonstrava ser bastante paciente, afetivo, e até o dia que eu fui, de fato, conhecê-lo mais, ter um contato mais próximo, que foi o primeiro encontro. Eu
eu era uma menina boba, que nunca tinha tido contato com nenhum homem, ou namorico de criança, nada do tipo, nunca tinha tido. E eu fui cheia de vergonha, medo. E aí, quando eu cheguei lá, ele estava super calmo, conversou comigo numa boa, demonstrou totalmente respeito, não me tocou, não me beijou, e disse para mim que iria primeiro pedir para os meus pais. Aí, naquele momento, eu acho que já comecei a gostar dele ali, porque eu vi que, eu pensei que na minha cabeça que ele ia ser um cara responsável, um cara que queria mesmo alguma coisa séria, né? Apesar da pouca idade que eu tinha e de nada de conhecimento, porque a minha mãe nunca sentou comigo ou com as minhas irmãs para falar sobre sobre relacionamento sexual, também nada, nem sobre menstruação ela chegou a falar, foi meu pai que explicou para mim, para minhas irmãs, assim, muito por cima. Então, ela não tinha esse contato direto com a gente, ela não explicava nada. E quando a gente levava da escola, que a gente tinha uma pastilha, e a professora de educação sexual, ela sempre passava algumas informações básicas, assim, a minha mãe sempre queimava esses papéis, porque ela achava que era errado, que não devia ensinar isso na escola, e assim foi. E aí eu peguei e falei: "Não, você pode ir na minha casa, pedir para minha mãe, se ela aceitar, tudo bem". Aí chegou um dia de sábado, ele foi até a minha casa, eu o recebi no portão e entramos para dentro. E eu chamei a minha mãe, a gente ficou sentado no sofá e ele perguntou para minha mãe se ele poderia me namorar, que ele queria muito me namorar. Aí minha mãe falou assim: "Ué, se for aqui dentro, pode sim, eu não vejo problema". E eu acho que a minha mãe não viu o tamanho da gravidade pelo fato dela ter se casado muito nova. Porque meu pai, quando casou com ela, tinha lá seus 40 anos, e ela era bem mais jovem, ela é de 75, 1975. Então, assim, eu acho que ela não viu isso, ou ela não percebeu também o tamanho que, porque hoje eu vejo que isso era muito errado. E aí a gente começou a namorar. Nos primeiros dias ele era maravilhoso, me levava para passear, e foram uns 4 meses assim. Ele só me dava beijo, abraço e falava tchau. E a gente conversava por mensagem durante a semana e ele me via nos finais de semana. Mas teve por volta ali de uns 5, 6 meses de namoro, que eu não me lembro muito bem, porque já se passaram bastante tempo, ele me fez uma um ultimato. Ele chegou para mim e falou assim, a gente estava sentado num banco, ele chegou e falou assim para mim assim: "Olha, eu sou bem mais velho que você e já faz um tempo que a gente está namorando e você fica só no beijo, e eu sou mais velho, e eu já vivi outras coisas, e se não tiver isso, né, para não falar aqui a palavra correta, porque eu até me envergonho um pouco, a gente vai ter que separar. Aí eu vou ter que separar de você, porque eu não posso continuar com uma pessoa assim". E nisso eu já estava muito apaixonada mesmo, primeiro amor, primeira pessoa que eu beijei na vida, então eu estava jogada mesmo nesse relacionamento. E eu peguei e fui falar com a minha mãe sobre o assunto, ela não aceitou e só falou assim para mim: "Cuidado com as coisas", só falou isso. E aí eu peguei e falei para ele: eu não consigo, eu não consigo, não sei o que é isso, eu acho que isso é errado". Aí ele, mais uma vez, eu acho que foi um tipo de ameaça, né. Ele disse assim: "Ó, você que sabe, então eu vou embora e nunca mais vou voltar, e não tem volta". E aí eu vi que eu estava perdendo, né, ele. Aí acabou que num dia que os meus pais não estavam em casa, saíram, todo mundo saiu, e nesse dia eu não saí com os meus pais, e eu não sei
como que eu não tinha mandado mensagem pra ele, mas eu não sei como que ele descobriu que eu estava sozinha, e aí ele veio até minha casa, eu abri a porta e deixei ele entrar. E aí aconteceu a primeira vez ali. Não foi do jeito que eu idealizava, não foi do jeito que eu tinha sonhado, não foi do jeito que algumas pessoas, né, da minha escola já tinha falado, que era mil maravilhas, que era um momento importante, não foi nada disso, porque eu não estava confortável, eu não queria, eu estava fazendo isso sob pressão e por medo de perder. E hoje eu me arrependo muito disso, porque, eh, isso era muito importante para mim, muito importante. Então, eu acho que isso me marca bastante, assim, eu não gosto nem muito de lembrar. E depois desse dia ele foi mudando, sendo mais rude comigo, mais culto, era poucas palavras, e começou a já não ir na minha casa, assim, tipo, todo final de semana, era sempre uma desculpa, e eu fui ficando com medo, muito medo, e poucas vezes ele ia na minha casa, às vezes acontecia, às vezes não, e ele nunca queria se proteger. E eu nunca na minha vida tinha tomado um anticoncepcional, porque minha mãe nunca tinha falado sobre isso, e nem comprado ou levado nós no médico. E então eu sabia de algumas coisas, obviamente, né, por conta da escola, mas não, assim, 100% aprofundado no assunto, como hoje eu converso com as minhas filhas. E eu depois de um dia eu prestei atenção na minha menstruação, ela não vinha, e não vinha de jeito nenhum, e eu esperando, esperando, aí eu tive coragem de contar pra minha irmã mais velha. Ela é 3 anos mais velha que eu. E aí ela falou assim pra mim: "Nossa, será que você não tá grávida?" Eu falei: "Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Eu tenho 15 anos, eu nem terminei meus estudos, eu tenho medo, o pai vai me expulsar de casa, não vai querer mais me ver, o que que eu vou fazer?" Aí eu comecei a ficar desesperada, com muito medo, e eu contei pra ele. E ele me falou uma coisa que eu não consigo esquecer. Por mais que eu faça terapia, por mais que eu, tenha passado com psicólogos e fazido todos os tratamentos possíveis, eu não consigo esquecer. Ele olhou no fundo dos meus olhos e disse assim para mim: "Tira isso", ele falou para mim. E eu fui bem clara com ele, eu falei: "Jamais faria isso". Por quê? Porque eu vim da igreja, e sempre eu ouvia as irmãs ali entre elas, quando estavam conversando, eu passava rápido, assim, porque não era permitido as crianças ficarem em volta, mas falar sobre o aborto, que não podia, que não sei o quê, que era aquilo, que a pessoa, estava pecando e que isso era o maior, pecado diante de Deus. E eu falei pra ele que não, que eu não faria. E aí ele falou assim: "Ah, então você que sabe, aí você vai se virar sozinha". Falei assim: "Ah, mas será que é assim mesmo, né?". E aí ele foi embora. E aí eu comecei a passar muito mal, muito, muito mal mesmo. Eu comecei a ter vários vômitos, comecei a ficar fraca, já não conseguia comer, só ficava no quarto e deitada e vomitando, vomitando, até que a minha irmã contou pra minha mãe. Aí minha mãe foi e chamou muito a minha atenção. Ela me falou coisas que me magoaram, mas eu perdoo. Eu sei que talvez ela não queria ter me falado as coisas que ela falou. E e depois disso as coisas só pioraram. Ele me levou várias vezes na garupa da moto, ele falava que ia sair comigo e que a gente ia fazer alguma coisa legal, e eu ia, porque ele tinha moto, eu ia sempre, e aí no meio do caminho ele falava: "Agora eu vou jogar nós nesse debaixo desse caminhão". E eu já começava a sentir muito medo, depois ele que já vinha com negócio de chá, que
que a irmã dele tomou, que ela ia arrumar, que eu ia ter que tomar. Eu comecei a ficar com muito medo. Aí eu já não quis sair mais com ele. E aí eu falei, só se for ficar aqui em casa. E aí ele começou a demonstrar quem realmente ele era, né? Ele já não me via mais. Ele começou a, a ter vários dias que não ia na minha casa, semanas. E a coisa foi piorando, e aí teve um dia que a minha mãe pegou o telefone, ligou para ele e falou assim: olha, a gente precisa conversar, porque o assunto é sério, você parece que a gente vai ir na sua casa. E como ele tinha muito medo do pai, porque o pai era uma pessoa muito correta, ele não queria contar para o pai, aliás, o pai dele morreu sem saber dessa história, ele pegou e não ficou com muito medo da minha mãe ir até lá, e foi. E aí ele começou toda uma série como se eu não importasse com a criança, como se eu não quisesse a criança e tivesse dando a criança. Ele falou assim, eu já tomei a decisão, eu vou ficar com a criança, eu e minha mãe vai cuidar, porque depois a criança vai ajudar minha mãe a fazer serviço de casa e ajudar ela, e tá tudo bem para nós, e é isso que eu quero. Aí, eu tava no quarto, ele tava conversando com meu pai e a minha mãe na sala. Eu cheguei até a sala e chorando. Eu falei, quem que você pensa que eu sou? Que eu sou uma cachorra, um animal, uma cadela, que vocês vão chegar assim, pegar meus filhos e levar, como se eu não quisesse, ou se eu não tivesse opção? Eu não vou fazer isso. Aí ele já ficou nervoso ali com meu pai e com a minha mãe, e começou a gritar, e falou que a decisão dele estava tomada, e ele saiu, e nunca mais ele apareceu ali, assim, durante a gravidez, né? E ele pegou, e depois de um tempo, ele não vindo mais, e ele não respondendo as mensagens, a minha mãe pegou e foi até a justiça. Primeiro ela procurou um advogado, e aí ele disse que tinha direito à pensão alimentícia e tal, que tinha que entrar naquele momento, porque a criança já ia nascer, tá? Por volta de uns 6, 7 meses, por aí. Aí abriu o processo, aí quando ele ficou sabendo que abriu um processo, ele ficou desesperado, começou a me acusar, falou assim pra mim assim, que eu não precisava fazer isso, que eu não gostava dele em nada, que por causa disso ele nunca mais iria voltar comigo, que não sei o quê, que ele não ia querer ver a criança, e por aí foi uma história, né, sem fim, dele repetindo as mesmas coisas até o fim da gestação. Aí lá foi a última vez que, sobre essa gravidez que a gente teve contato, foi no fórum, e ele foi rude até com o profissional que estava nos atendendo, ele foi sem advogado, e ele virou para o juiz e falou para o juiz, até quando que eu tenho que pagar isso? Aí o juiz falou para ele, falou assim, você está preocupado com isso? Se eu fosse você, se preocupar com a criação da criança que você agora tem para cuidar. E você vai ter que pagar enquanto tiver que sustentar a criança, até ela ter lá seus 21 anos, 18, depende muito. E ele simplesmente saiu de lá, nem olhou na minha cara e foi embora. Aí depois de um tempo, de um mês, né, a, a minha primeira filha nasceu. Ela nasceu e eu mandei uma mensagem ainda para ele falando que tinha nascido. Ele nem sequer foi no hospital vê-la. Em um dia sequer, ninguém da família apareceu. E hoje eu sou muito grata a Deus, porque eu tive muito apoio. E aí todo mundo me viu naquela situação da minha família, me viu naquela situação e começaram a me ajudar. Minhas primas mais velhas, que são da parte do meu pai, ajudaram a minha mãe, fizeram um enxoval. E eu esqueci de uma coisa muito importante também que me tocou. Teve uma vez que eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, olha, preciso comprar o berço, eu pago a metade e você paga a metade, ok? Ele respondeu para mim assim, eu sou obrigado a pagar a pensão depois que nascer. Fora isso, eu não sou obrigado a pagar a conta que você fica fazendo. E assim foi. Ele começou a pagar pensão, mas não queria ver, não queria saber nome, não queria nada. Me deu um trabalhão para registrar a criança.
muito trabalho mesmo. Ele não foi um dia no hospital, dos dias que eu fiquei lá, eu não importava que ele não me visse, mas, tipo, queresse ver a criança, ele não importou. Aí depois de um mês, mais ou menos 15 dias, minto, 15 dias, ele deu um trabalho para registrar e ele acabou tendo que registrar, porque o advogado ligou para ele. Ele foi com mó sem vontade, ainda minha irmã pegou a neném no colo e chegou até ele e falou para ele: "Ó, você quer ver?" Aí ele falou assim: "Não, enquanto eu enquanto eu não fizer o DNA e ter a comprovação, não quero nem olhar, não quero nem olhar. Depois disso a gente vê." E esse dia eu chorei muito, porque ele sabia que eu nunca tinha tido contato com outro homem. Ele sabia disso. E isso me pegou bastante, porque era como se ele tivesse falado que eu era o quê? Que eu era uma traidora, que eu tinha traído ele, que eu tinha ficado com outras pessoas. Isso isso me corrói por dentro, isso me deixa muito triste, me deixou na época e me deixa ainda. E eu falei pra minha irmã, falei: "Você nem devia ter levado, nem devia ter levado." Aí passou, eu acho que foi uns 10 dias depois, ele mandou um carro na minha casa, um táxi, pra buscar eu e a minha filha, pra gente fazer um teste de DNA. Aí a minha mãe foi junto comigo, porque eu era de menor, minha mãe foi junto comigo. E minha mãe ligou pro advogado e falou: "Você não é obrigada a ir, a não ser com uma ordem judicial para fazer esse exame." Eu falei pra minha mãe: "Não, eu quero ir, porque eu não tenho nada a temer." E eu fui. Nem lá na clínica ele sequer olhou para ela, ele sequer se importou com ela, tirou o sangue dele ali e já virou as costas e foi embora. E depois eu fui, depois a minha filha tão bebezinha, talvez não precisasse passar por aquilo, mas por egoísmo dele ela teve que passar por isso. E aí a gente foi embora, quando foi dali 5 dias, ela começou a ficar muito doente, percebi nela uma dificuldade muito grande de respirar, não estava respirando muito bem. Eu, em desespero, levei ela para o hospital, aí depois minha mãe foi atrás, e aí já internaram ela, porque ela estava com muita dificuldade de respirar. E eu, mais uma vez, avisei ele sobre isso. Ele não apareceu no hospital. Ele nem sequer, ela ficou 15 dias internada. Ele nem sequer foi um dia para ver e nem perguntar se ela estava bem, se ela não estava bem. Ele passava todos os dias na rua, me via e fazia de conta que eu era invisível, que eu não era ninguém. A família dele me via na rua, mudava de calçada, me ignoravam e me tratavam como se eu fosse a pior pessoa do mundo. E isso me doeu muito. Me doeu demais, assim, que eu fui criando dentro de mim uma raiva muito grande, uma raiva enorme por esses fatos que estavam acontecendo. Quando a minha filha ficou internada, somente eu e minha mãe tínhamos que revezar, porque meu pai já era de idade, meus irmãos já estavam trabalhando, e eu e ela revezava, a gente acabou ficando na casa da minha prima, e minha prima morava próximo a uma pessoa da família dele, então ele via a gente sempre passando por ali, mas nunca parou para perguntar, ou mesmo sabendo que estava, não quis nem saber da saúde dela, como não estava. E aí ela acabou ficando lá 15 dias, esses 15 dias eu sofri muito, porque foram dias difíceis, foram dias que eu orei muito para Deus curá-la, porque ela estava muito ruim mesmo. Então, depois de uns 15 dias, a gente levou ela embora. Ela já estava melhor.
E passou uns 2 dias que a gente estava em casa e ele voltou na minha casa de moto e voltou me chamando no portão. Ele falou assim pra mim, assim, eu estava conversando com meu pai, com a minha mãe, e aí eu estava pensando da gente voltar e cuidar da criança junto. Isso ele nem tinha pedido pra ver a criança, da gente criar ela junto. E o que que você acha? Eu falei: "Não acho nada, agora você espere o DNA". Aí ele falou assim: "Não, já ficou pronto", e me deu a a minha pasta, né, aquela folhinha, e aí eu falei: "Cadê a sua?" Ele falou que estava na casa dele. E eu nem quis abrir, porque eu já sabia o resultado, mas aí eu não sei o que me deu, mas eu tive muita vontade de jogar de amassar aquele papel, jogar na cara dele, fazer ele engolir. Eu tive muita raiva. E eu peguei o papel e falei: "E agora? E agora, o que que você vai falar?", falei pra ele. Aí ele começou mais uma vez com a história de que: "Ah, agora a gente precisa voltar, porque a gente tem que criar criança", e eu, idiota, caindo de novo no ponto dele. Mas isso não durou muito tempo. Não durou muito tempo, porque ele mudava de ele mudava de opinião muito rápido. Ele ia muito, às vezes eu acho que as pessoas em volta dele estavam falando pra ele que: "Ah, assume sua filha. Ah, agora você tem que cuidar da sua filha, que não sei o quê". E não era o que ele queria, porque a gente via que ele era um rapaz que queria aventura, que queria curtir a vida e sei lá o que que ele queria mais fazer, mas ele não estava disposto a criar uma filha, criar uma família. E isso foi por uns 2 anos, eu acho, 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Aí a gente continuou, 1 ano e meio, ali conversando, né, tendo contato, tudo mais. Até chegar mais uma vez o fim de tu e mesmo com meu segundo filho, eu ainda procurava ele, eu queria, ele de volta, eu parecia que eu estava cega. E nesse tempo, de novo, a minha filha eu descobri que a minha filha tinha asma, que a minha filha era asmática, que estava com uma dificuldade grande em respiração, que um pulmão dela não estava funcionando muito bem. Até hoje, né, ela tem esse probleminha, e eu faço acompanhamento com ela. E, nesse dia quando eu recebi o diagnóstico, eu precisei muito fazer a compras de vários medicamentos que não eram oferecidos pelo SUS, e eu não tinha dinheiro. Eu entrei em contato com ele e eu já tinha um pequeno. Eu entrei em contato com ele e eu falei pra ele. Ele não me respondeu, não me deu mais resposta, simplesmente sumiu, desapareceu da face da terra. E aí ele mandava a gente tinha feito uma conta bancária e ele depositava o dinheiro lá, então ele já não tinha que ir até mais minha casa, e ele depositava o dinheiro lá. E E foi assim por um tempo, mas eu ainda continuei procurando ele por muito tempo mesmo. Aí depois descobri que ele estava em um novo relacionamento, eu continuei procurando ele, eu continuei imaginando que ele tinha que ver, né, a filha, as crianças e tudo, mas nunca aconteceu. O que eu recebi foi humilhação, eu recebi eu fiquei conhecida como louca, surtada, desesperada. Eu fiquei conhecido como a pior pessoa do mundo, era assim que ele me taxava para as namoradas dele, que ele arrumou nesses período todo. E eu pensei que era o meu fim. Eu falei: "O que que eu vou fazer agora? Onde eu vou trabalhar? O que que eu vou fazer? Nem meus estudos eu pude terminar, o que eu vou fazer da minha vida?". Eu ficava desesperada. E a única saída que eu vi para tudo isso foi trabalhar na roça. E quando eu cheguei para trabalhar na roça,
O administrador me olhou e falou assim: "Tem certeza que você quer trabalhar? Que você é tão nova, talvez você pode encontrar um emprego melhor", mas eu já tinha tentado na cidade, não tinha encontrado. Eu falei: "Eu só preciso cuidar dos meus filhos, só isso que eu preciso". Ele falou assim: então eu vejo que você quer trabalhar, então vamos até o fim". E realmente eu comecei, assim, com muita dificuldade, porque era um serviço muito pesado, era um serviço, assim, de homem mesmo, muito pesado. E só tinha 3 mulheres, umas mais velhas que eu era a mais nova ali. E eram serviços, assim, que eu orava para acabar o dia, porque tinha dia que eu trabalhava doente, debaixo de chuva, debaixo de sol. Eu trabalhei com pneumonia, eu trabalhei com febre, tudo para os meus filhos, tudo por eles. Em nenhum desses momentos sequer na vida perguntaram como eu estava, como não estava, nem se preocupavam. Achava que a atenção era tudo. E com muito esforço na vida, assim, muito jovem, eu consegui cuidar dos meus filhos, dar o melhor que eu podia, as melhores roupinhas, sapatos, uma vida melhor do que eu pensei que eu conseguiria. E eu continuei ali por muito tempo, muito, muito tempo, e sempre coloquei na minha cabeça, eu estava com aquilo muito fixado na minha cabeça, que eu tinha que me vingar, que eu tinha que fazer alguma coisa, que a história não poderia ficar assim. Só que mais uma vez, a minha primeira filha começou a ficar muito doente de novo, foram várias internações, até que me dispensaram do trabalho. Porque não tinha jeito de eu trabalhar, eu só queria eu, e eu tinha que continuar lá, eu só saía para mim poder tomar um banho, para mim comer alguma coisa, e tinha que voltar, dormir um pouquinho, e tinha que voltar. Já a que eu contei, assim, não me lembre, mas teve mais, e ela chegou a ficar internada umas 7 vezes, e tudo em período longo, pelo mesmo problema. E ele sequer se preocupou, a família sequer se preocupou, ninguém se importou. E assim eu fui criando a minha filha, mas sem falar mal, né, para qualquer um deles, dele, sem falar mal, sem contar como tudo aconteceu. Eu preferi que eles crescessem e mais tarde soubessem por si próprios, mas que a minha dor não fosse a razão deles odiar. E eu fui levando, isso por muito tempo, mas sempre com muita raiva, ódio, sentimento de injustiça. E eu fui me virando, depois eu arrumei um emprego na cidade e, eu não estava acostumada a mexer com nada, porque a gente era da roça e eu estava acostumada a mexer com outras coisas. Foi muito difícil para mim me adaptar, foi difícil para mim encontrar pessoas que ficassem com os meus filhos. E E foi muito difícil tudo para mim, porque aí ficava com um, aí um não dava certo, aí eu tinha que procurar outras pessoas, e eu só, às vezes, perdendo dia de serviço, sem achar alguma pessoa para ficar com eles, e não tinha como a minha mãe ficar, porque minha mãe também tinha que trabalhar. Meus irmãos já tinham suas vidas, também tinham que trabalhar. Então eu tinha que pagar uma pessoa por fora. E era difícil encontrar alguém que quisesse ficar, né, com as crianças. Mas mesmo assim, eu fui à luta, não parei, voltei para a roça, trabalhei dia de sábado, dia de domingo, e eu coloquei na minha cabeça que eu queria muito, muito mesmo estudar e entender sobre os meus direitos, porque na minha cabeça eu queria ser uma advogada para poder fazer valer os direitos que me foram negados. Os momentos em que eu fui silenciada, eu queria fazer valer tudo aquilo.
E eu pensava na minha cabeça: eu tenho que estudar para isso, eu tenho que ir até o fim com isso, porque eu preciso fazer isso. E eu acho que eu perdi a grande parte da infância deles pensando nisso. Porque aí eles foram crescendo, eu já nem via mais crescer, eu não tinha vontade de sair, de me divertir, ou sair de casa. Eu só pensava nisso. E ele fazia questão de mostrar que ele estava com fulana e lá falando de mim, como se eu nunca deixasse ver, como se eu impedisse contato e dentre outras coisas. Eu fiquei mais ou menos 1 ano solteira. Eu não quis me aproximar de nenhum homem, eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu achava que a história ia se repetir, que todos os homens eram igual, e aí por isso eu fui me anulando de conhecer novas pessoas, e eu não queria me envolver com ninguém, porque eu pensava que, que ia acontecer de novo a história, que mais uma vez eu ia sofrer, e por aí foi. Mas eu recebia sempre uma mensagens, isso era recorrente. Toda vez que eu postava foto das crianças, eu recebi uma mensagem de um rapaz que perguntava como estavam as crianças, me mandava oi, boa noite, e ele nunca parava, ele insistia demais. E eu era sempre pouca conversa. Oi, tá bem? Boa noite, boa noite. E às vezes eu nem respondia. Mas isso durou bastante tempo. Acho que, tipo, uns 2 meses. Uns 2 meses pra mais, assim. E, e aí teve um dia que eu conversei com a minha mãe e falei: nossa, olha esse rapaz, ele não para de me mandar mensagem. Ele tá sempre me mandando mensagem, uma atrás da outra, sempre me procurando. E ele não desiste. Aí minha mãe falou assim: uai, se dá uma chance. Por que você não vai conhecê-lo? Não custa. Eu fico com as crianças para você nisso. O meu filho mais novo, na época, ele tinha 1 ano. 1 ano. Aí eu falei assim: ah, mãe, né, não, eu acho que para mim acabou. Eu acho que a minha vida é ser solteira mesmo e cuidar dos meus filhos. Ela falou assim para mim assim, ó: se você não tentar, depois você vai arrepender por não ter tentado. Vai, conversa, e se você vê que for uma coisa boa, você vai conhecer pessoalmente. Aí eu falei: é verdade. Aí um dia eu respondi ele, e isso era no Facebook. Aí eu respondi ele, falei para ele: oi, foi boa noite, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Aí eu falei assim: você quer conversar pelo WhatsApp? Acho que é muito mais fácil a gente conversar pelo WhatsApp. Ele falou assim: então me passa seu número que a gente conversa. Aí eu passei, a gente começou a conversar. Aí eu contei para ele mais ou menos por cima assim minha história, e ele se demonstrou interessado, falou: não, eu quero de verdade te conhecer, porque desde quando eu vi uma foto sua e vi você postando ali o seu dia a dia, eu me interessei e eu queria muito conversar com você, se possível. Aí eu falei: ai, meu Deus. Eu falei assim: ah, então tá, então vamos tentar se ver. Aí marcamos um dia, ele foi, ele que tentou ir até a minha casa e não conseguiu, se perdeu no meio do caminho. E eu tive que ir ao encontro dele. Encontrei, logo de vista, assim, achei ele bem mais bonito do que pela foto do Facebook. Eu falei assim: nossa, você é muito bonito. Aí ele falou: igualmente, gostou. Ele falou: gostei demais da sua pessoa. Eu falei: vamos conversar primeiro. Aí a gente foi para um lugar, a gente começou a conversar, e eu contei com mais detalhe a minha história para ele. Eu falei: olha, eu tenho 2 filhos, eu já sofri demais na minha vida,
Por muito tempo eu me anulei, por muito tempo eu vivi dentro de casa, eu tenho medo de relacionamento, e se for alguma coisa de brincadeira, que você só quer curtição, então já me falam que a gente encerra por aqui, porque eu não tô afim, eu já passei por muitas coisas, experiência tem sobra e não quero, eh, me machucar mais uma vez. Ele falou: "Não, é totalmente diferente disso. Eu não importo de você ter filho ou não, eu quero muito, te conhecer mais, e quem sabe, futuramente até, se tornar um casamento". Eu falei: "Ai meu Deus, aí já tem coisa", aí já comecei a estranhar. Mas eu falei assim: "Ah, então vamos nos conhecendo". E ele sempre me mandando mensagem: "Como está", aí ele falava o nome dos meus filhos: "Como está fulano? Como está esse?". Aí eu sempre falava: "Tá tudo bem". E aí teve nessa época, eu tive de sair do trabalho e ficar em casa com os meus filhos. Eh, e porque o mais novo dependia demais de mim. Ele era muito apegado, então ele não conseguia ficar muito tempo longe de mim. E aí ele falou assim pra mim: "Você tá trabalhando?". Eu falei assim: "Não, não tô trabalhando, eu tô em casa com os meus filhos, eu faço mais as coisas de casa mesmo". Aí ele pegou e falou assim pra mim: "E não tá faltando nada pra vocês? Se tiver faltando pode falar". Aí eu já falei pra minha mãe: "Tá achando que esse rapaz quer me comprar, mas eu não vou cair na dele". Eu falei: "Não, não tá faltando nada aqui não". Mas na verdade estava. Mas eu não me achei no direito de falar o que era, porque eu já estava desconfiada. Eu acho que de tanta gente errar e bater a cara na porta, a gente já fica na defensiva. E eu tinha muito medo de acontecer, repetir a história, e depois eu me machucar. E meus filhos também, me importei muito com meus filhos, porque eu falei: "Não vou apresentar qualquer pessoa para eles, porque depois que eu apresentar para eles, aí também não vai ser só eu que vou sofrer, vai ser eles também". Aí eu fui observando as atitudes dele, ele não desistia de jeito nenhum, aí ele me pediu em namoro. Aí eu conversei com a minha mãe falou assim: "Não, aceita, eu gostei dele, achei ele boa pessoa, é só você não cometer os mesmos erros de antes, já entrar de cabeça, né, e já for se aprofundando, vai com calma". Falei assim: "Tá bom". Aí aceitei namorar ele. Aí ele ia na minha casa, sempre, assim, ia na minha casa, e aí ele ia, entrava, e o meu filho, ele não se dava com ninguém. Ele não se dava com ninguém, todo mundo que se aproximava de mim, ele tinha ciúme. Mas eu chego a pensar, às vezes, que talvez foi um encontro de almas mesmo, porque desde que meu filho viu ele, que ele entrou dentro de casa, ele já correu para ele, abraçou, ficou no colo dele bastante tempo e ele gostou demais dele, foi conversando e já se enturmando. A minha filha também gostou bastante dele. Isso durou, a gente namorou uns 8 meses, acho que foi isso, uns 8 meses. Aí, teve um dia que eu estava desesperada, porque não consegui desfraldar meu filho de jeito nenhum, e aí ele usava muita fralda. E aí chegou a faltar. Aí ele chegou lá em casa e viu eu pondo fralda de pano nele e falou assim: "Não, que é isso? De jeito nenhum". Eu falei: "Não, não que", ele falou: "Eu vou comprar". Eu falei: "Não, de jeito nenhum, não, por favor, não faça isso. Eu não quero, não acho uma coisa boa, não precisa". Aí ele foi embora. Quando vê, ele voltou com o carro cheio de fralda, porta-mala, cheio de fralda, lenço, e pomada pra assadura. Eu falei: "Meu Deus". Ele falou: "Olha o que eu trouxe". Eu falei: "Mas eu falei pra você que não precisava". Ele falou assim: "Como que não precisava? Eu não tô fazendo isso pra te agradar, pra tentar te impressionar, eu tô fazendo isso pelo menino, porque eu gosto do menino". Aí eu falei: "Então tudo bem". E aí eu aceitei de bom grado. E aí ele foi tendo mais contato com os meus filhos, quando veio já estava toda a família envolvida, e eu cheguei na casa da mãe dele uma vez, e depois, aí a gente não foi mais, mas a gente se via mais por fora mesmo.
E a gente saía sempre com os filhos, eu com as crianças e ele, e foi uma fase muito boa da minha vida. Eu acho que, quando ele chegou, eu perdi o medo de ser feliz, a insegurança que eu estava, eu comecei a me permitir caminhar, a me dar uma nova oportunidade, a ver as coisas de um ângulo diferente. E aí a gente aí teve um dia que ele me pediu em casamento. Ele falou para mim assim: "Olha, eu tô pensando muito em casar, eu quero algo sério". Aí eu falei para ele assim: "Ai, não sei, eu não". Ele perguntou se eu queria, eu falei assim: "Ai, não sei, porque o meu sonho, sempre foi querer casar na igreja", e tem uma igreja na cidade de Guaxupé que eu queria muito, que é bem famosa, assim, e eu achava lindo as fotos lá que o povo tirava de lá, né, de casados e tal. Eu tenho o sonho de ter um vestido assim, e agora eu acho que não é o momento, porque eu não tô tendo condições, então eu acho que pode esperar um pouco. Não, se for por isso, não tem por que demorar. Eu quero muito, e a gente tem 5 anos de diferença um do outro. Aí eu falei eu fiquei contente com aquilo, quando eu contei pra minha mãe também ficou muito contente. Meu pai, então, nem se fala. E aí a gente começou a planejar tudo. Aí primeiro a gente casou no civil, mas eu continuei morando com os meus pais. A gente casou no civil e continuei morando com os meus pais. A gente casou para não ficar pesado depois para fazer os 2 casamentos, no civil e na igreja. E a gente foi planejando algumas coisas, vestido, o que a gente ia fazer, e logo nos primeiros contatos, assim, depois quando marcamos, já tínhamos marcado o casamento. E essa igreja é a igreja católica, e eu tinha conversado com meus pais, meu pai falou: "Não, não tem problema não, você quer casar lá? Claro, eu entro com você", e para mim é um sonho realizado. Aí eu falei: "Ai, pai, que bom que o senhor vê assim". Ele falou assim: "Nossa, quantas pessoas falou pra mim que você nunca ia casar, que você não ia arrumar um marido, porque, isso não tinha mais jeito pra você". E pra mim não é só fazer eles engolir isso agora, mas pra mim é a realização de um sonho de levar uma filha até o altar, porque, meus outros irmãos, ele não tinha casado na igreja, então ele não tinha levado minhas irmãs até o altar. E aí a gente foi combinando tudo de com calma, e aí eu não percebi uma coisa que era séria. Nesse nesse planejamento de casamento eu fiz os convites, né, eu fiz os convites e tal, e aí começou a faltar os convites. Aí a mãe dele pegou e deu uma leve discussão comigo. Não porque os convites têm que ficar aqui, porque eu tenho que dar para meus irmãos, não quero saber. Eu já não gostei do jeito que ela falou, mas eu relevei. Aí eu peguei, relevei e a gente fez a a festa com muito sacrifício, eh, uma festa pequena, mas que estavam na igreja as pessoas mais importantes da minha vida, que conheciam a minha história, que que viu tanto que eu sofri, e que naquele momento eu estava muito feliz, que realmente eu estava feliz. E eu apaixonei, assim, pelo jeito que ele me tratou desde o início, por tudo, assim, que ele estava fazendo por mim, pelos meus filhos. Me apaixonei de verdade por ele, e eu quis muito mesmo esse casamento. Eu quis demais, assim, eu estava realizando um sonho de criança. Fui escolher o vestido que eu queria, do jeito que eu queria, o cabelo, a maquiagem, e eles sempre me apoiando, falando pra mim: "Não, faz do jeito que você quer, se não der, eu te ajudo". E os meus filhos também entraram,
para levar aliança. Foi um momento muito mágico da minha vida, muito lindo, perfeito, do jeito que eu tinha sonhado, assim. E na primeira semana foi uma festa muito limitada, porque foi simples, não teve eh, muita chiqueza, não teve muitas coisas, foram coisas pequenas, mas que foram muito importantes, porque lá estavam presentes as pessoas que sempre acreditaram em mim, e que me viu lutando e dando o máximo de mim pelos meus filhos. E eu fiquei muito feliz em perceber que tinham pessoas que queriam ver minha felicidade, além dos meus pais, da minha família, é óbvio. E a gente se casou, na segunda semana eu fui à casa da minha mãe buscar meus pertences, os pertences dos meus filhos, para a gente já morar na casa. Aí teve o primeiro dia da gente morando junto, foi só alegria, ficamos na sala um tempão, brincando com as crianças, conversando sobre assunto. Naquele dia a gente foi dormir super tarde, mas aí eu cheguei no quarto, eu falei: "Deus, obrigada", porque eu sempre orava para Deus pedindo alguém, que se ele mandasse alguém, que fosse alguém que amasse em primeiro lugar os meus filhos, para que eles não viessem sofrer mais do que eles já tinham sofrido. E ver ele tratando eles tão bem, fazendo café para eles, sempre junto, não excluindo eles de nada. E eu falei: "Deus, obrigada, porque o Senhor me entregou muito além do que eu pedi". E eu estou muito feliz, muito mesmo. Mas tudo indo bem e tudo mais, mas aí a gente completou um mês de casado, morando junto, aí começou mais uma batalha para mim enfrentar, que foi da família dele. Começaram a ir lá na minha casa direto, não tínhamos pais nem para jantar, sentar para descansar, não tínhamos pais, era todo dia uma pessoa da família. E eu comecei a desconfiar. Aí eu cheguei a chamar ele e falar para ele, falei assim: "Olha, você não acha que, eu não sei, posso estar errada, também não quero me precipitar e falar alguma coisa que não seja real, mas você não acha que tá estranho eles ficar vindo aqui sempre?" Ele falou assim: "Não, eu também concordo com você, não tô achando certo isso". Eu falei assim: Eu tenho a impressão que eles estão vindo para sondar". Só isso, mas aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí continuou, indo na minha casa, aí tinha um irmão mais novo que tinha 16 anos, ele vivia lá, sabe, na minha casa, e sempre perguntando por ele: "Ah, meu irmão tá aí", e já abria o portão, já entrava, ou às vezes nem perguntava se estava, já entrava. E teve um dia, eu eu e ele estava se dando super bem, assim, não estávamos brigando, estava tudo certo dentro de casa. Mas teve um dia que esse irmão entrou pelo portão, eu estava varrendo o terreiro, que era terreiro de terra, e perguntou por ele. Aí eu falei: "Ah, tá lá no tanque". Ele desceu e eu escutei ele falando algumas coisas altas sobre lavar roupa, uma coisa assim. E na minha casa, quando eu morei com meus pais, todos os filhos tinham uma tarefa. Um lavava a louça, o outro enxugava e guardava. Os irmãos homens também tinham suas tarefas de casa, também tinha que lavar prato, tinha que varrer uma casa, arrumar sua cama, não tinha que ficar. O que tinha de comer era o que todos comiam. Não tinha essa de fazer coisas diferentes para cada um, não. A gente não tinha isso, e a minha mãe sempre ensinou desde cedo. Ela falava bem claro para nós: eu estou ensinando vocês, falando para os meninos, eu sempre estou ensinando vocês a cozinharem, a lavar suas roupas, a fazer um bolo, a
ser funcional, porque pode acontecer um dia de vocês casarem, ou se não casarem também, pode acontecer um dia de vocês casarem, é melhor de vocês ficar doente, e aí vocês sabendo cozinhar, vocês podem ajudar ela, e também não fica passando fome, tendo que pedir alimento para os outros. E eu levei isso muito a sério, da minha mãe falar isso. Eu cresci pensando exatamente igual a ela, na minha vida. E nesse dia ele chegou lá e eu escutei ele falando alto sobre você tá lavando roupa? Aí eu voltei e falei, e cheguei no tanque e falei assim, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, o meu marido falou assim pra mim, entra lá dentro que a gente vai resolver lá. Eu falei, beleza. Aí entrou os dois, eu sentei de um lado do sofá e eu perguntei, outra vez, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Por que essa gritaiada? O que é? Aí esse irmão dele falou assim pra mim, Ruth, sabe por quê? Porque eu não acho certo o meu irmão chegar às 6 horas do trabalho e ter que lavar a louça da janta. Eu não acho certo ele ter que lavar as roupas brancas dele. Isso é teu trabalho, isso é teu serviço. O serviço do homem é só trabalhar, chegar em casa, tomar banho, jantar e dormir, descansar. Não é fazer isso não. Eu falei pra ele assim, o quê? Aí eu levantei, ele levantou também. Eu falei assim, as coisas não é assim que você pensa, não. Em que mundo que você tá? Isso que você tá me falando é totalmente machista. Eu falei, isso é ridículo, e eu não vou aceitar você falar assim comigo. Aí ele veio pra cima de mim. Ele já veio pra e ele já fazia aulas de Muay Thai. E ele era bem forte. Eu sempre fui magrinha, então naquela época eu pesava em torno de uns 42 para 43 quilos, era muito magro. E aí ele veio para cima de mim. No que ele veio para cima de mim, o meu marido me segurou, em vez de segurar ele. No que o meu marido me segurou, ele me impediu de me defender. Então ele me acertou. Eu tenho fotos até hoje. Ele me acertou a boca, ele me acertou os ombros, e ele me deu vários chutes nas minhas pernas, que ficaram roxas assim, imediatamente, por conta que eu era muito magra, né? E também branca. E eu fiquei, acho que perdi totalmente sentido de ver o meu marido me segurando ao invés de segurar ele. E eu fiquei parada, já com a boca machucada, sem saber o que fazer. Meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu nunca tinha presenciado na minha vida uma violência. Nunca eu vi meu pai levantar a mão para minha mãe. Nunca. Nenhum da minha família eu vi fazer isso. Eu nunca tinha presenciado nada na vida a esse ponto. Nem meus irmãos chegou a fazer isso. Então, para mim, foi um baque muito grande. E eu só lembro do meu marido falando para ele ir embora. E aí ele pegou e foi. E eu fiquei tremendo, tremendo muito. E ele veio até mim e falou assim: Você machucou? Aí eu falei assim: Como que eu não. Como que pergunta é essa? Eu não me machuquei, olha isso. Ele falou, e eu falei: Por que você me segurou? Até hoje eu tenho que entender o porquê que ele me segurou. Não, porque é, eu te protegi para ele não te acertar. Eu falei assim: Não, você fez o contrário. Você me segurando, você permitiu que ele me agredisse. Aí ele pediu desculpa, né? Pediu desculpa pra mim, perdão, e só que eu fiquei muito traumatizada com aquela história, eu já estava fora de mim, eu cheguei e falei pra minha mãe, eu no telefone, eu mandei um áudio pra ela, eu falei, mãe do céu, aconteceu isso, isso. Minha mãe ficou passada com aquilo. Pegou ela e meu irmão pegou o carro, vieram até minha casa, e minha mãe já entrou pra dentro pra ver como é que eu tava, como é que as crianças, porque tudo isso foi na frente dos meus filhos. E as crianças chorando, e eu chorando, sem saber o que fazer. Aí minha mãe já falou algumas coisas e veio até mim e falou assim: Eu vou ter que ir embora, mas você precisa denunciar isso, não pode deixar isso, não. Você entendeu? Eu falei: Entendi. Ela falou assim: Ou se você vê necessidade, vai no hospital. E eu não sei o que eu posso fazer pra você, mas isso não tá certo. E ela dando muito com meu marido. Aí, quando foi à noite, eu conversei com meu primo. E contei pro meu primo ficou revoltadíssimo e mandou uma mensagem pro irmão do meu marido.
esse que me agrediu. Falando pra ele: "Ó, isso não é coisa de homem, se você faz isso com um homem do seu porte e que faz as mesmas aulas que você". Ele falou isso. Quando foi isso foi antes das 18 horas. Quando foi 18h30, mais ou menos, o pai dele estava no portão. O pai dele entrou pra dentro, apontou o dedo na minha cara e falou assim pra mim, na frente dos meus filhos mais uma vez, falou assim pra mim: "Não mexe com os meus filhos e não mexe com a minha família, porque você não sabe do que eu sou capaz". Eu não consegui responder, eu travei, comecei a tremer e eu olhei pra ele com susto, muito susto. Eu falei: "Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu nunca passei por isso, onde eu tô? O que que eu tô fazendo?". E meu marido simplesmente falou pra ele assim: "Ó, vai embora, depois conversa". Aí ele voltou a falar pra mim de novo, o pai dele: "Não adianta nada você procurar a justiça, você querer ir lá porque aqui em Minas eles falam assim, você querer ir lá na delegacia da parte dele, porque ele é de menor, não vai dar em nada, e você que vai sair por errada". Aí eu peguei e não sabia mais o que fazer, comecei a ficar com medo, porque pra mim aquilo foi uma ameaça, eu não sabia do que era capaz, porque até então não tinha mostrado nada pra mim de ser uma pessoa desse porte e cometiam esse tipo de agressão, mas o que se passou na minha cabeça foi: "Nossa, o certo dele fazer era ele corrigir o filho dele: "Olha, você errou, você bateu, você cometeu uma agressão contra uma mulher". Ou a mãe dele fazer isso, né: "Você fez uma agressão contra a mulher", mas não, ficaram tudo do lado dele, tanto o pai quanto mãe ficaram do lado dele. E e eu fiquei me sentindo totalmente desprotegida, eu fiquei me sentindo injustiçada, e eu cheguei a falar para o meu marido: "Olha, eu não pensava que seria assim, eu não tenho ainda filho nenhum com você, nada que me prenda a você, e eu não gostei da tua atitude de não me defender", porque o um dos principais, eh, mandamentos que eu acho, assim, ou sei lá, isso é principal, o cordial num casamento é que o homem defenda a sua mulher, defenda a sua família, e você não fez isso. Mas aí ele veio com a história: "Ai, me perdoa, eu eu fui criada de uma maneira diferente que você, eu não consigo me posicionar, mas eu vou lutar para melhorar, eu te prometo que não vai acontecer mais nada disso, e não vai ficar assim". Aí ele arrumou outra casa, a gente foi pra outra casa um pouquinho mais distante deles, mas continuou do mesmo jeito. Teve uma vez que eu fui levar meus esqueci de uma coisa muito importante. Nessa agressão que eu levei, eu fiquei dias chorando, eu fiquei dias com medo, com pânico, eu tinha medo de abrir a porta e eles aparecerem lá, porque eles abriam o portão a hora que eles queriam, faziam o que eles queriam. E eu ficava com medo dentro de casa, com meus filhos, não sabia o que fazer, procurar, não sabia mais nada, porque eu também não queria molar minha família, por mais problemas que eles tinham, aí chegar com mais um. E nesse dia que aconteceu isso, eu senti uma dor muito forte no pé da minha barriga. E depois eu fui no banheiro e eu tive um sangramento não normal, eu tive um sangramento totalmente diferente e eu tirei foto. Eu passei o papel, tirei foto. Mandei pra uma pessoa, falou assim pra mim: "Nossa, o que você tá sofrendo é um aborto, procura um médico". Mas eu nem sabia que eu estava grávida, nem sabia. Isso doeu muito mais em mim, essa agressão, porque ele não tirou só minha paz, ele tirou algo de mim. Eu não tive coragem de contar para meu marido, não contei. Eu só fui contar esse ano, quando eu fiz terapia e eu consegui falar sobre algumas coisas. Eu fiquei levando, arrastando isso durante tanto tempo, tanto tempo.
Eu não tinha coragem de conversar, mas tudo eu registrava. Eu registrei os hematomas que eu fiquei, eu registrei a foto, eu registrei tudo. E eu guardei dentro de uma pasta no meu celular, porque eu pensei, dentro do meu e-mail, eu falei, um dia eu vou precisar dessas imagens. E eu vou ter que usá-las. Eu só pensei assim, e não contei para mais ninguém. Eu guardei isso para mim. Mas me doeu toda vez que eu me lembrava disso. Depois de tanto eu reclamar, ele arrumou uma outra casa em outra vila e a gente foi. E teve um dia que meu marido tinha pegado em dinheiro com o pai dele e ele tinha pedido, e eu já trabalhava. Eu já estava trabalhando num supermercado. E aí ele falou, e era minha folga. Ele falou assim para mim assim, por gentileza, você poderia levar o dinheiro que eu peguei com o pai lá para a mãe? Aí eu falei assim, aí eu levo. E eu lembro que eu cheguei lá, ela estava no cômodo de baixo, tinha uma escada, e ela estava no cômodo de baixo. Eu desci as escadas e ela estava costurando. Aí eu peguei e falei assim, oi, tudo bem? E ela falou que estava bem. Aí eu falei, eu vim trazer o dinheiro do meu marido aqui. Aí ela, pro pai, que ele tinha emprestado. Aí ela pegou e falou assim para mim, assim, início eu tinha meus dois filhos. Eu achei muito estranho isso, eu fiquei pensando nisso, até hoje, meu Deus, eu penso nisso. Ela falou assim pra mim, assim, sabe, Ruth, que eu tava pensando esses dias, eu tava falando de você, eu falei, tava. Ela falou, tava. Eu tava pensando, por que você não tira teu útero? Aí eu falei, o quê? Ela falou assim, tira teu útero. Eu falei assim, mas as coisas não funcionam assim. Eu chegando lá no médico, falar pra ele, ó, tira meu útero, ele vai tirar meu útero. Ela falou assim, pagando, tira. Mas eu tinha medo, pela minha educação, eu não conseguia responder ela na mesma altura que ela me falava, no mesmo tom que ela me falava. Eu ignorei e falei para ela: aqui está o dinheiro. Ela pegou e falou assim: vocês pegaram com ele, não foi? Eu falei assim: sim. Então devolvo vocês para ele. Aí eu falei: mas ele não está aqui. Ela falou assim: então espera. Eu não gostei, mas não respondi. Peguei na mão do meu menino e fomos de volta para casa. E eu fiquei pensando nisso, comentei com meu marido, mas ele não levou muito a sério, não. Parecia que ele não acreditava muito nas coisas que eu vivenciava lá. E eu peguei e fiquei pensando naquilo, comentei com as minhas colegas de trabalho, falei, Ruth, isso não dá certo. Isso não é certo, uma pessoa falar assim com você, ainda mais sobre isso. Alguma coisa tem aí, se eu fosse você, investigava. Mas eu cheguei a comentar com a minha mãe também ficou bem preocupada. Minha mãe falou assim, isso é estranho. Credo, que coisa mais horrível de se falar. Mas aí depois eu comecei a falar assim, eu acho que ela não quer que eu tenha filhos com ele. Pode ser isso? Mas fiquei pensando assim entre mim, só que aí começou uma briga muito forte entre eu e ele por conta da família, que intrometiam demais. Em qualquer coisa eles intrometiam. Às vezes a gente estava discutindo por alguma coisa, que era sobre mim e ele. Eles enfiavam no meio, achavam no direito de ter que tomar decisões por nós, de ter que fazer alguma coisa. E nesse meio tempo, um irmão dele publicou algumas coisas ofensivas sobre mim na plataforma do Facebook. E isso ele não só publicou no perfil dele, para todo mundo ver, mas também escreveu as mesmas coisas nas minhas fotos. Um irmão de 40 anos. Eu vi aquilo, fiquei desesperada e mostrei para o meu marido.
Ele falou: "Não, eu vou lá resolver, vou lá resolver, vou lá resolver". E chegando lá, ele pegou e falou pra ele: "Ó, para de com isso, não sei por que você tá fazendo isso". E aí ele foi e falou assim pra ele, "Ah, você só vai ser feliz se você largar dela". Aí eu chorei, chorei muito. Eu falei pra ele: "Não aguento mais, eu não aguento mais". É o tempo todo a família entrando no meio, é o tempo todo tentando separar eu de você. E eu não quero isso, eu não tô legal com isso, porque aí isso acaba gerando mais brigas, e as crianças presenciando tudo isso, e eu não tô aguentando mais. Aí ele falou assim pra mim: "Não, eu eu vou fazer alguma coisa, mas eu não quero me separar". Aí ele falou assim: "Ah, vamos mudar mais uma vez". Mudamos de novo, mudamos agora, aí nesse tempo, a gente mudou para um lugar bem mais longe, do que deles, do que a gente já estava. Mudamos para outra, vila bem mais distante. E aí, nesse meio tempo, eu trabalhando, e eu descobri que eu estava grávida. Eu fiz um exame, descobri que estava grávida, isso foi na pandemia, e eu trabalhei, mesmo não aguentando, até o fim da minha gestação, mas eu trabalhei. Mas as provocações continuaram, hã, as ameaças sempre continuaram e nada era feito. Até chegar ao ponto de eu ter que suportar e ignorar tudo aquilo que eles estavam fazendo comigo. E aí eu comecei a pensar: "Uai, será que não é nesse relacionamento eu tô sofrendo muito mais do que eu sofria na com o outro?". Não, eu não sei mais o que eu faço, mas era uma coisa que eu não conseguia sair. Não conseguia sair, porque eu achava que eu estava sendo injusta, porque foi ele que descobriu o autismo do meu filho, ele que procurou o médico, que me ajudou a procurar quando o meu filho estava com uns 3 anos ali, meu filho não falava, e depois dele procurar, a gente fazia o acompanhamento com profissionais, meu filho. Depois de 5 anos, meu filho veio a falar, tem dificuldade para falar, mas fala. E eu me sentia que eu estava devendo algo para ele. Eu estava devendo algo para ele, que eu tinha que continuar com ele, por amor, por gratidão. Eu achava isso. E nesse período da gravidez foi um dos momentos que eu mais sofri, porque eu sonhava com uma gravidez tranquila, eu pensava assim: "Agora eu casei, agora eu vou ter uma gravidez do meu sonho". Eu vou poder fazer um ensaio fotográfico, porque dos meus outros filhos eu nunca consegui tirar. Eu vou conseguir, eh, me achar bonita, eu vou ter meu companheiro do meu lado, num momento tão especial, e quando chegou no final, não foi nada daquilo que eu imaginei. Ele trabalhava, chegava tarde em casa, em torno das 10 horas, 11 horas, meia-noite. Teve dia dele chegar 2 horas da manhã. E eu falando pra ele assim: "Por favor, é importante, vá comigo na ultrassom, eu quero muito que você vá". E nas ultrassons ele chegou aí comigo algumas vezes, mas eu queria muito que ele fosse nas consulta comigo, ele nunca foi. Mais uma vez eu enfrentei pela terceira vez as idas ao médico sozinha, e isso era algo que eu não esperava passar de novo. E a mãe dele e ele colocaram na minha cabeça que eu tinha que fazer uma laqueadura, que eu devia fazer, e eu confesso que eu não queria, eu confesso que eu não queria, mas eles me chegaram a me coagir para fazer essa laqueadura, e aí eu fui no fórum, consegui a permissão, e com os papéis no dia do nascimento. Ele me levou no dia da cesárea, ele me levou,
Aí, quando estava na pandemia, ele não podia ficar na sala, e depois fomos pro quarto. E aí ele ficou comigo uma noite. Ele ficou comigo uma noite. Na segunda, no segundo dia, ele mandou a minha mãe ir ficar lá comigo. E nesse dia eu tive alta. Aí minha mãe ligou para ele e falou: Olha, as duas estão de alta e preciso que você venha buscar, né? Aí ele falou assim: Não, eu vou sim, eu vou buscar. Aí ele chegou lá e buscou e levou nós para casa. Aí minha mãe desceu junto comigo e ele já montou um carro para voltar a trabalhar, mesmo sabendo que dali algumas horas minha mãe ia embora. Que ela tinha que cuidar do meu pai, porque meu pai estava com a saúde bem debilitada por conta da pandemia. E aí eu peguei e falei: Como assim você vai voltar para o trabalho? Você tem direito à licença paternidade. Aí ele falou assim para mim assim: Não vou pegar licença paternidade não, eu tenho que trabalhar. Eu falei: O quê? E aí minha mãe estava com os meus 2 filhos, já na casa dela, para ficar mais fácil para mim. Porque ela pensou: ele fica aqui, ele cuida dela, ou ele pede para a mãe dele vir aqui fazer alguma coisa. Aí ele já foi embora, me deixou em casa sem gás. Depois ele percebeu que tinha deixado sem gás, que a minha mãe queria fazer uma sopa para mim. Aí ele pegou e mandou levarem um gás lá em casa, me deixou totalmente lá. Minha mãe fez a sopa e falou para mim assim: Infelizmente, eu vou ter que ir, Ruth. Eu falei assim: Não, mãe, tranquilo, só me ajudou até demais. Ela falou assim: Não, vê com a tua sogra, se ela não pode vir aqui te ajudar. Ela não tem criança pequena, o marido dela não é de idade. Vê com ela se ela não pode te ajudar aqui pelo menos uns 2 dias. Ela não pode ficar andando, não. Fez 2 cirurgias. Eu falei assim: Não, eu vou ver. Aí minha irmã pegou e veio ficar comigo. Só que a minha irmã, ela ficava comigo assim, poucas horas, porque logo ela tinha também que ir embora, porque ela tinha a casa dela para cuidar. E aí, às vezes, acontecia de ter vezes que eu não conseguia tomar banho, e a minha bebê chorava muito, e aí eu tinha que ir com o apoio de uma cadeira até o banheiro, segurando ela desse lado, e me lavar. Ainda eu tinha que fazer janta, eu tinha que fazer o almoço, e eu tinha que carregar coisas pesadas. Eu não conseguia sentar nem no vaso para me fazer minha necessidade. Às vezes que eu conseguia, tinha que ser com ela no colo, chorando muito. E eu, para mim conseguir fazer isso, eu não conseguia fazer. Aí eu não tinha tempo nem de eu comer, porque estava chorando de novo, de novo, de novo. E ele voltava de noite, eu falava para ele: Pelo amor de Deus, perca pelo menos uns 2 dias, meus pontos estão sangrando, eu não consigo fazer nada, eu tô sofrendo. Ele não quis, ele não quis. Para ele, o trabalho sempre vinha em primeiro lugar. E eu fui me curando sozinha. Eu fui me curando sozinha, aí eu comecei, e sem ir no médico mesmo, eu comecei a passar, curar os pontos e fazer as coisas devagar, mas isso debilitou bem minha saúde, tanto mental quanto física. E eu comecei a odiar muito ele, porque eu não esperava realmente que ele fizesse tudo isso que ele estava fazendo. Eu quis de novo ir embora, pedi para minha mãe se ela me aceitava lá. Minha mãe: Claro, as portas sempre vai estar abertas. Mas ele não me deixava ir. Não, porque eu vou mudar, e porque eu vou ser diferente, eu vou fazer isso. E a mãe dele nem sequer ligou um dia, para perguntar se eu estava bem, se eu não estava. Não apareceu na porta da minha casa nem um dia para me oferecer uma ajuda, um copo d'água, nada. Ninguém da família dele apareceu lá. E quando era final de semana que ele tinha que ir para lá e eu tinha que ir junto, ela e às vezes alguma amiga minha fazia meu cabelo. Eu tenho amiga cabeleireira, fazia meu cabelo. Ela começava: Nossa, tá com o cabelo arrumado, mas
meu filho tá, nossa, com a barba sem tá feita, com a barba branca, descuidado. Ela sempre me alfinetava de alguma forma. E eu sempre calada, não conseguia responder. O que o filho dela tinha feito comigo ficou por aquilo mesmo, nunca foi resolvido. Eu, eu me calei por muitos anos, me silenciaram, tiraram a minha voz, a minha liberdade de expressão, tiraram de mim tudo aquilo que eu tinha. E eu só fui me dar conta disso depois. Eu só fui dar conta disso depois que ele falou pra mim: não, eu tô decidido, vou mudar. E tanto eu acho melhor a gente ir para outra cidade, ficar longe deles, porque o pai bebia, ia na minha casa e fazia coisas. Nossa, eu sofria demais. Eu não sabia se eu segurava a criança, se eu segurava ele, dava um trabalho na porta da minha casa. E era sempre a mesma coisa. Eu já estava ficando louca. E aí eu peguei e falei: não, eu quero mudar mesmo. Vamos ver se dá certo. Então vamos tentar mais uma vez. Mudamos para a cidade que eu tô agora, mas nunca cessaram as provocações. Eles a todo momento, até hoje, tentam separar eu dele, inventam coisas sobre mim, me chamam de louca, diz que já se passaram muitos anos e eu sempre volto na mesma tecla, e eu que não gosto deles, tentam me invalidar de todas as formas, de todas mesmo, não só de uma, mas de todas as formas. Dizendo que ele que ganha mais, que ele que sustenta a família, sendo que hoje 80% quem sustenta a casa sou eu. Continuam provocando o irmão, mesmo já tem idade suficiente para saber o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve fazer, continua me provocando, continua provocando os meus filhos, falando coisas que não são reais, nem verdades. E esse tempo todo eu me sinto injustiçada, sinto que me calaram, que eu não tenho mais voz, que eu não tenho mais motivos para continuar. E foi nesse sentimento que eu conheci a minha terapeuta, e fez muita diferença na minha vida. E aí eu comecei a investigar o porquê da minha depressão, porque eu já não estava querendo comer mais, eu não estava querendo sair do quarto, eu não estava querendo fazer nada, porque eles nunca me davam paz, era todo momento eles querendo separar eu e ele, e eu falei: eu não aguento mais, e eu entrego tudo para eles, eu quero que você vá embora, mas eu só quero paz. Vai embora, vai viver com eles, volta para lá, é isso que eles querem, e depois disso eu acho que eles vão me dar paz, eu quero isso, eu quero paz. E aí aí eu comecei a fazer a terapia, eu descobri o verdadeiro motivo da minha raiz, da minha depressão, que era sobre isso. E eu comecei a me tratar e me curar, e aí foi onde eu me posicionei. E eu falei para eles: olha, você fez isso, me magoou, você fez aquilo, aconteceu isso, você fez isso, mas como sempre eles se saíram como as vítimas. Eles não aceitam que estão errados. São totalmente narcisistas e machistas em achar que a mulher deve tudo ao homem e o homem não deve nada à mulher. Que todo serviço de casa deve ser feito pela mulher e nunca pelo homem. E vivem numa época que já se foi há muito tempo, mas continuam ainda batendo nessa tecla. E, inclusive, os próprios filhos não põem nem não fazem nem a própria comida, tem que ser do jeito que eles querem, na hora que eles querem, e mesmo que ela esteja ocupada, tem que ser do jeito dela. E depois que eu descobri essa minha depressão, o porquê dessa depressão, que eu sentei e conversei com ele, aí ele foi se abrir para mim e foi me contar a verdadeira história de tudo que estava por trás. Era ele quem arrumava a casa, as paredes da casa, era ele que faz tudo, ele que levava no médico, ele que levava no hospital. Então, quando ele casou comigo, tudo isso deixou de ser feito. E ela começou a querer achar que ele mesmo, o irmão e ela, chegou a falar para mim que não davam
3 meses para o nosso casamento, então ela foi no casamento, ela deixou casar, né, deixou entre aspas, pensando que não passaria de 3 meses o relacionamento. E quando ela viu que isso já estava há anos, ela entrou em desespero e começou a fazer tudo. Ela e o irmão mais velho começou a fazer tudo que estava ao alcance para terminar de vez a relação, fazendo a gente ter brigas constantes, sem fim, e chegamos até mesmo a ficar estranho dentro de casa. E aí ele me contou o que ele sofria. Foi aí que ele se abriu, porque ele sempre foi uma pessoa muito fechada, não gostava muito de conversar. Eu sentia dele que ele tinha medo de se posicionar. Sempre chegava alguma coisa aqui em casa para resolver, tinha que ser eu, ele não conseguia, ele travava. E aí eu fui descobrir todas as coisas, desde a época que ele era criança até a fase adulta, que ele tinha sofrido agressões, que do irmão, e que ele sofria na escola, mas toda vez que ele ia embora, ele apanhava, e nunca era ouvido, que ele também, aí foi toda uma história, que aí também teve a parte dele do tratamento, e eu fui descobrindo tudo aquilo. Sentamos, conversamos mesmo sobre tudo isso que passou, oramos, e eu falei para ele a última vez. Eu falei para ele, eu já fiz tudo a minha vida. Hoje eu não dependo de ninguém para me viver. Mesmo que eu tenha 3 filhos, eu não dependo de ninguém para me viver. E com ou sem você, eu sei que eu me viro, eu consigo e eu posso. E eu entendo que você passou por tudo isso, mas não é motivo para você fazer comigo tudo isso que você fez. A partir de agora, eu quero que você seja um homem de verdade, que a família venha em primeiro lugar e que você seja o homem da casa, não mais eu, porque eu que estava sendo, e que você tome posição. Eu te dou a última chance, mas não vai ter mais. Se você não agir, a gente termina por aqui e eu não quero que você me procure. A mim, não. Se for procurar as crianças, tudo bem, mas a mim, não mais. Ele chorou bastante e pegou, tomou uma posição, foi até a casa dos pais dele. Isso ele gravou, eu ouvi. Ele falou que não aceitava mais e que aquele ciclo se encerrava ali, que acabou, e que não queria mais contato com eles, porque esses anos todos eles só fizeram mal. Não só ele, mas a família dele, que é eu e as crianças. E que eles não entendiam que ele já tinha escolhido para a vida dele, que era o casamento, que ele queria conviver com isso, e não entendia tanto deles ficar insistindo, que ele jamais ia voltar, que eu podia separar dele, mas que voltar para lá ele jamais voltaria. E encerrou o contato, isso já tem uns 2 meses que encerraram o contato, mas não foi eu que pedi, longe de mim fazer isso, até porque são pai, são mãe, né? E eu não tenho nem o direito de fazer isso, foi decisão própria dele depois das conversas, do tratamento que ele está fazendo, ele decidiu cortar e a gente teve uma paz muito grande dentro de casa. Mas a agressão que eu sofri, por mais que eu faça tratamento, por mais que eu trate toda a minha saúde mental, eu não consigo esquecer, porque eu fui invalidada, eu sonho todos os dias com o bebê, eu sonho, tenho pesadelos, eu tenho medo desse irmão dele chegar na minha porta, eu tenho medo dele fazer uma coisa com meus filhos, eu não sei do que ele é capaz, eu vivo com medo, eu vivo sob pressão, eu não tenho paz para me dormir, eu não consigo ter uma vida normal, um ritmo de sono tranquilo, porque essas lembranças me machucam. E ainda mais o negócio da laqueadura dela ter me obrigado a fazer, e ele também, né, ter me obrigado a fazer. E também me magoa muito. Não porque eu queria mais filhos, mas porque isso acabou com a minha saúde. Eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa que, apesar de tudo que passou na vida, eu sorria,
eu me reinventava e de repente eu me vi prendida num casulo, prendida numa grade sem esperança de vida. E eu tô tentando, não só por mim, mas também pelos meus filhos, mas porque eu tô vendo que realmente as coisas estão mudando, mas a qualquer momento, se eu ver que não mudou, hoje eu me sinto preparada, eu me sinto livre para mim colocar um ponto final em tudo e seguir minha vida. Eu acho que é isso. Eu estou bem, eh, com meu psicológico mais firme, eu tô mais eu retomei o meu empoderamento, eu retomei as minhas as minhas esperanças, a uma qualidade de vida melhor, tanto para mim quanto para os meus filhos. A gente eu e meu marido, a gente tá tentando de uma maneira diferente, longe de tudo aquilo que nos fez mal. Não vou, passar pano para ele, dizer que ele não errou, que o que ele fez, justificou, nada disso, nunca, jamais vou falar isso, porque não justifica, mas eu fiz uma escolha, eu resolvi tentar por tudo, por nós, realmente está funcionando, e eu me sinto mais segura agora, e eu acho que o mais difícil dessa história toda foi eu ter uma página e, com o poder que hoje ela tem, né, falando sobre maternidade solo e sobre violência contra mulheres, e eu ter sofrido essa agressão, essa violência física, psicológica, e a todo momento eu não poder falar, porque eu tinha medo do julgamento. Olha, né, eu ser contra a violência, eu ter passado pela violência, meio contraditório isso, né, eu tinha medo de falar. E hoje eu me sinto preparada para falar tudo abertamente sobre minha vida, não me importo mais com os julgamentos. Eu sei que a minha história pode se repetir em várias outras casas, em outras pessoas, né, outras mulheres que passaram ou estão passando pelo mesmo. E hoje eu posso falar com mais propriedade sobre a violência física, psicológica. Eu posso falar porque eu vivenciei isso. E eu posso também afirmar que, que a gente pode sim denunciar, e eu já fiz isso mesmo, porque mesmo que ele não vá preso, mas que ele responda pelo que ele fez, porque eu tinha tudo gravado, eu tinha documentado, e eu consegui alguma coisa sim, eu consegui medidas protetivas também, então eu consegui dar esse passo que há muito tempo eu não conseguia, com medo, medo tanto das pessoas que me seguiam, conheciam a mim publicamente. Eu tinha medo do que iriam falar, do que iriam fazer, e eu tinha medo de qualquer tipo de comentário, mas hoje eu me sinto livre. Eu me sinto livre como um passarinho, para poder falar das minhas dores, mas também das minhas alegrias. Poder falar que hoje eu me sinto ainda mais próximos das mães e que o meu propósito aumentou, meu propósito foi muito além. Hoje eu abri totalmente a minha página para receber inúmeras mulheres que também passaram pelo mesmo que eu, passaram pela violência, tanto física, psicológica, e ouvi-las, e eu ter o que falar para elas, o que aconselhá-las a fazer. Hoje eu posso, com propriedade, falar sobre isso, não só sobre a maternidade solo, porque antes eu tinha propriedade para falar sobre a maternidade solo, tudo que eu vivi, mas hoje eu tenho a propriedade também de falar sobre a violência doméstica dentro de um ambiente familiar, dentro de lugares que deveriam nos oferecer proteção e não foram isso que nos foram feito, né? Foi dentro, e sempre é dentro da própria família, ou do companheiro, ou seja, de que estão ali em volta,
que sofremos agressões, porque quem deveriam ser protegidos são as pessoas que mais nos machucam. Foi difícil para mim contar essa história, com certeza. Eu me segurei o máximo que eu pude aqui para não ficar uma choradeira e eu não consegui falar, mas eu treinei isso por muito tempo, eu esperei por isso muito tempo, para mim poder falar sobre isso. Mesmo sabendo que às vezes vai ter pessoas que não vão entender e que vão vir e falar coisas que talvez eu não queria ouvir, mas que eu estou pronta para ouvir. E eu abro o meu espaço hoje, não só para mães solo, mas também para as mulheres que foram vítimas de qualquer violência. E eu quero ser porta-voz dessas mulheres, eu quero defendê-las, eu quero defender nosso direito de expressão, a nossa liberdade para falar, para andar, né, sem que tivemos que passar por qualquer tipo de silenciamento, linchamento, qualquer um que seja. Hoje eu me sinto pronta, assim como eu entrei, para mim também sair de lugares onde eu não sou bem-vinda e onde eu sou maltratada. E eu, assim, estou me sentindo bem melhor, porque eu consegui colocar tudo isso para fora, eu consegui eu ter voz de novo, mais uma vez, e não me sentir culpada por tudo que aconteceu, mas entender que eu sou uma vítima nisso. Que eu passei por isso, eu sou uma vítima, e não sou a culpada. A culpada disso tudo não sou eu. E hoje eu reconheço isso com clareza. E eu me sinto bem, eu me sinto tranquila, eu me sinto confiante, e eu me sinto que eu posso, sim, alcançar qualquer lugar que eu queira, chegar em qualquer lugar que eu queira e falar sobre tudo que eu vivi, não só como história, mas como um verdadeiro testemunho. E aí, o que você achou da história da Ruth? Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta, comenta sobre o que você achou e, por favor, seja sempre empática e gentil ao comentar. A Ruth já foi muito machucada pela vida e nós do canal somos mulheres que levantamos outras mulheres. E para contar a sua história no nosso canal, já sabe, né? É só preencher um formulário que tem aqui na descrição desse vídeo. E a próxima história é de uma pessoa, não é de uma pessoa, de duas irmãs gêmeas, que assim como tantas mulheres foram abandonadas após descobrir o câncer. Sim, as duas têm a doença. Uma história emocionante que você não pode perder, então já se inscreva no canal e ative o sininho. E você já conhece o nosso novo canal? É o Superações. Lá nós contamos histórias emocionantes e inspiradoras de mulheres que superaram um grande desafio na vida. Se inscreva, toda terça tem um vídeo novo e eu deixei o link para você se inscrever aqui, fixado no primeiro comentário. Ali eu tive vontade de pular na frente de um caminhão, mas como eu estava com o meu filho de 4 anos, e o meu filho fala: mãe, eu estou com fome, mãe, eu quero comer, mãe, a gente não vai comer alguma coisa? E eu queria pular na frente de um caminhão, mas eu queria pular junto com ele. Mas eu queria morrer, mas eu ficava com dó de como que eu vou morrer e vou matar ele também? Então, era uma dualidade de sentimento dentro de mim, sabe?